Bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma reunião de avaliação das condições dos reservatórios da Bacia do Rio São Francisco. Inicialmente, vamos tentar ver as conexões das pessoas que estão por videoconferência. Começando pelo ONS Rio. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Aqui é Luiz Guilhom, pelo ONS Rio, e gostaria de pedir aos colegas que se apresentem, por favor. Rogério Braga. Hugo Torraca. Paulo Gerson. E Nestor. Obrigado. ONS Recife. Aqui no ONS Recife, eu, Giovanni e Luana. Giovanni, só uma brincadeira. Esse auditório vai encher todinho mesmo? É porque houve um contratempo. Brincando. Não conseguimos... Não, mas pode brincar que nós sabemos... Eu queria saber se eu estava com tanto ibope assim que encheu o auditório aí. Ainda não. Tá certo. Chat. Bom dia a todos. Pela chat estamos eu, Sonali, Daniela, Sérgio, Meusa, Patrícia deve estar chegando. E Antônio. Obrigado. Semig. A Semig não conectou ainda, tá? Bom, Igan. Todos aqui. Repete de novo, Igan. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Meu nome é Val Crisley. Ligan. Ok, muito obrigado. Agradeço. Bahia, Inema. Bom dia a todos, Bruno Jardim, aqui em Inema. Pernambuco tem o Mauro. Mauro. Bom dia, Mauro, Secretaria Executiva de Recursos, Pernambuco. Ok. Sergipe. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Ailton Rocha, Semar Sergipe. Eu estou aqui acompanhado do Napoleão da DESO e do Lindomar da Codevas. Também informando que eu estou representando a Câmara Técnica de Articulação Institucional do Comitê de São Francisco. Bom dia. Obrigado. Bom, Alagoas não conectou ainda. Vamos começar pelo Semadem agora. Bom dia a todos, bom dia Joaquim. Estamos aqui, Karine Leal e eu, Marcelo Celucci. Bom, então vamos para os projetos de irrigação. Jaíba. Bom dia, Joaquim. Bom dia, Joaquim. Marcos, Distrito de Irrigação, etapa 1. Bom dia a todos. Priscila, Projeto Jaíba, etapa 2. Nilo Coelho. Bom, o Nilo Coelho não está. A Marinha. Aproveitando aí que a Marinha está com o microfone aberto. Marinha. Bom dia, Joaquim, Eduardo, comandante Eduardo, aqui do segundo Distrito, Paulo, Bahia. Agência Peixe Vivo. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Alberto, da Agência Peixe Vivo. Codevas. Bom dia, Joaquim. Fabrício, Codevas, sede. Ok, obrigado. A professora Ivonilde. Bom dia a todos. A professora Ivonilde, ela se encontra em banca, mas eu estarei acompanhando a reunião. Obrigado. Bom, e tem o da navegação, o Francisco. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Francisco Trevisan, Contrap, Porto Fluvial de Petrolina. Ok. Se alguém entrar na sequência, depois eu passo. Vamos ver agora as pessoas que estão aqui na sala. Anel. Bom dia a todos. Gustavo Murat, regulação da geração Anel. Bom dia, Lancelotti, CNOS e ONS. Bom dia a todos. Carlos Pinheiro, da Codevas. Bom dia, Márcio Nóbrega, da ANA. Bom dia, Ana Paula Fiorese, da ANA. Joaquim Gondim, ANA.
Diego, Ana. Antônio Augusto, Ana. Vinícius, Ana. Edmilson, Ana. Ok. Bom, nós iniciamos sempre com a apresentação das condições meteorológicas passadas e previsão efetuada pelo CEMADEM. CEMADEM, por favor, está em tela. Ok, Joaquim, muito obrigado. Podemos ir na primeira figura. Então, vamos lembrar, na semana passada, né, nós tínhamos uma previsão de chuva relativamente abundante na parte mais alta da bacia. E a previsão para a segunda semana, ou seja, esta semana que está começando agora, indicava que essa chuva iria migrar mais para o trecho de Sobradinho. Então, vamos ir acompanhando esse fato. Então, o gráfico que está aqui, ele mostra a precipitação da última semana. Vemos que, de fato, choveu, diria, com volumes interessantes, especialmente em Minas Gerais, mais ou menos dentro do normal, em algum pequeno trecho até um pouco acima da média. Já no trecho de Sobradinho, choveu um pouco abaixo do normal. Na parte baixa também houve alguma precipitação, aí entre Pernambuco, enfim, Alagoas. Na próxima figura, nós temos a situação da bacia como um todo. Essa figura, já vou avisar, tem alguns problemas, porque houve problemas na internet, houve problemas no CPT, que no NMET, nem teve problemas este final de semana. Então, o gráfico anterior, inclusive, está feito nos últimos dias praticamente exclusivamente com dados das estações do CEMADEM. E esse gráfico mostra, como mais importante, a média que fechou do mês de fevereiro, mais que a média, o valor acumulado, que justamente superou a média histórica. Foi até um pouco superior à média histórica de janeiro. Então, um mês bastante bom, acima da média, como já tínhamos falado. Primeiro mês acima da média nos últimos 2 anos. Aí, precipitações na faixa de 170, 170 e pouco, sendo que a média era de 140, se não me engano. Em março, o sistema não registrou precipitações, mas houve precipitações. Nós vamos ter que ver esses dados na próxima semana. E também não há registro, parece, aquela parte em azul, parece não haver registro no ano hidrológico, mas esse é um erro que o CPT que vai resolver nas próximas horas. Então, peço desculpa aí pela informação aqui parcial. Bom, a próxima figura é a imagem de satélite de hoje de manhã. E o que mais se destaca e o que está dentro dessa elipse, tem um certo canal de umidade, uma área de baixa pressão, como quiserem chamar, área de instabilidade, ela começando a se alinhar em forma de banda e começando a se deslocar para o norte. Então, aquela previsão da chuva do centro-sul de Minas, migrando para o norte de Minas e centro-sul da Bahia, ela parece estar bem encaminhada. Então, esse é o sistema que nós teremos como dominante na próxima semana. Então, coerente com isso, vejam na próxima figura a previsão de chuva para os próximos 3 dias, né? Os maiores valores justamente estão aí na faixa leste, entre Rio de Janeiro e sul da Bahia, mas entrando no continente, especialmente aí entre o norte de Minas e o sul da Bahia. Também lá em Goiás, no Distrito Federal, tem previsão de chover. A próxima figura, que é o acumulado total para os próximos 7 dias, vejam que os valores são bastante interessantes, bastante abundantes, superiores à média e com valores maiores aí justamente no trecho de Sobradinho, centro-norte de Minas e centro-oeste da Bahia. Então, na próxima figura está a distribuição da chuva dentro da bacia, né? O detalhe, vejam que toda a bacia tem previsão de chuva, inclusive no trecho baixo. Os maiores valores estão na parte central e o volume acumulado pelo modelo, 90 milímetros para uma semana, está acima claramente da média histórica. Contudo, sabemos que o modelo tende a superestimar a chuva em toda a bacia do São Francisco, especialmente nos trechos de Sobradinho e de Três Marias. O modelo costuma
prever mais chuva do que finalmente acaba ocorrendo. Por isso que sempre aqui com a Karine colocamos um fator de correção, por enquanto subjetivo, para, digamos, tentar prever vazões mais realistas. Mas, de uma forma geral, o volume previsto aqui é bem generoso. Existe um aumento da intensidade, vejam, a partir da inclinação da curva, entre o terceiro e o sétimo dia, né? E depois uma ligeira diminuição entre o sétimo e o décimo dia, mas de uma forma geral, 120 milímetros para 10 dias está bem acima da média, mesmo com desconto, né, que a gente faz por conta da superestimativa do modelo. Muito provavelmente essa chuva estará acima da média da próxima semana. A próxima figura é o trecho de Sobradinho, é bastante parecido ao anterior, só que os volumes aqui são ainda maiores, né? Vejam, 108 para 7 dias, uma semana, 146 para 10 dias. E a curva fica mais vertical, mais inclinada realmente ali entre o dia 9 de março a 13 de março. Esse seria o período onde a chuva mais intensa se concentraria na bacia. De novo, os valores muito provavelmente estão superestimados, mas mesmo assim são valores muito importantes. A próxima figura é de Três Marias. Então, como já tínhamos antecipado na semana passada, né, onde choveu mais em Três Marias, agora, esta semana que está começando, a chuva deve migrar mais ao norte, então é mais modesta a precipitação em Três Marias. 54 milímetros para uma semana, fazendo aquele desconto pela superestimativa do modelo, isso já está um pouco abaixo da média histórica. Então, em termos gerais, essa é a previsão: menos chuva em Três Marias, normal para baixo da média, próxima do normal, na verdade, e acima da média, especialmente no trecho de Sobradinho. Aí, para a segunda semana, há uma muito boa correspondência entre os dois modelos, e a previsão também é bastante animadora, especialmente para o trecho aí de Sobradinho. Então, o que parece estar se configurando a partir dos próximos dias é uma nova zona de convergência do Atlântico Sul, a nossa querida Zacas, que provoca chuvas generalizadas e bastante intensas, e ela vai se posicionar novamente mais ao norte da sua posição climatológica, né? A posição média aí, centro-sul de Minas. Ela mais uma vez vai se formar no centro-norte de Minas, sul da Bahia, e isso vai beneficiar especialmente o trecho de Sobradinho, mais a bacia de uma forma geral. Então, março, vejam, essa previsão vai até o dia 18 de março. Março parece estar começando de uma forma bastante animadora. Depois de um fevereiro bastante bom, pelo menos 2/3 de março parecem também seguir nessa sequência de chuvas acima da média. Digamos, beneficiando diferentes trechos de uma semana para outra, mas de uma forma geral, com chuvas mais para o lado acima da média. Então, isso da minha parte, passo a palavra para a Karine e fico à disposição se tiverem perguntas. Bom dia novamente, pessoal. Focando então somente na bacia de Três Marias, eu vou apresentar para vocês, né, a parte mais hidrológica. Aqui eu quero fazer também uma observação, é que os dados do INMET, né, durante a quinta até ontem, que foi o domingo, eles ficaram fora do ar. Então, os nossos dados de precipitação para os dias de 1º ao dia 4 de março estão somente com os dados do CEMADEM. Tá? A gente não incluiu os dados nem do INMET, nem do CPTEC. Então, a gente pode observar, né, que em fevereiro nós tivemos chuva acima da média, né? Fechamos o mês com 221 milímetros, sendo que a média histórica era de 176, né? 176 milímetros. Uma ótima notícia, algo em torno de 25% acima da média, né? Depois de 2 anos, nós tivemos novamente um mês muito bom para essa bacia. Agora em março, então, até o dia 4, nós estamos com 27 milímetros, lembrando que a média histórica é 168 milímetros. Em termos de vazão, no gráfico inferior, né, acompanha a linha roxa, que vai de junho de 2017 até fevereiro de 2018. Né, nós tivemos um pequeno, podemos dizer, um pico de vazão, né, no mês de fevereiro. Né, nós estamos com 632 metros cúbicos por segundo,
o que representa algo em torno de 53% abaixo da média para esse mês. Lembrando que esses dados eles são consistidos pelo ONS e que existem 4 níveis de consistência. Então, para os próximos dias, esse valor pode sofrer alguma pequena alteração. No próximo slide, nós temos a previsão de vazão. Como o Marcelo falou, nós inserimos aqui somente 65% da previsão dada pelo modelo GFS, então ela não é 100%, ela é só 65%. Na figura inferior, acompanhe a linha preta, que representa a vazão observada. A linha cinza seria a vazão simulada com os dados do fim de semana, dados de precipitação do fim de semana, e na sequência, os membros de previsão de vazão e a média desses membros, né? O nosso modelo hidrológico, que é o PDM, ele está nos indicando que o valor de vazão iria atingir níveis tão baixos quanto 300 metros cúbicos por segundo. Particularmente, eu acredito que esse valor esteja subestimado, né? Eu não acredito que a gente consiga atingir um nível tão baixo de vazão, né? Entretanto, esse é o resultado do modelo, a gente apresenta o resultado e eu estou dando meu resultado, né, em cima do modelo. No próximo slide, nós temos a projeção de vazão, seriam cenários de vazão, né, simulados a partir de cenários de precipitações para os próximos meses. Né, aqui nós temos um intervalo de março até maio. Então, eu peço desculpas que a figura o gráfico embaixo ficou um pouco sobrescrito uma coisa na outra, mas vamos olhar, por exemplo, o cenário de precipitações na média. Né, para o mês de março, o nosso modelo indica vazões na ordem de 594 metros cúbicos por segundo. Lembrando que a vazão MLT para esse período, né, para março, é de 1.128 metros cúbicos por segundo. Né, nós estaríamos ali em torno de metade da média. Para o mês de abril, o nosso modelo indica vazões na ordem de 569 metros cúbicos por segundo, para o mês de maio, 309 metros cúbicos por segundo. Uma média para esse período seria em torno de 490 metros cúbicos por segundo, algo em torno de 64% da MLT. No gráfico, nós inserimos para essa apresentação um cenário de vazão acima da média, né? A gente colocou o cenário de vazão também de 25% acima da média. Nós inserimos esse cenário pelo fato de, em fevereiro, nós tivemos chuvas, né, 25% acima da média. Então, esse cenário não está descartado, mas lembrando que todos os cenários que aqui são apresentados, eles são equiprováveis. E acompanhem no gráfico também a linha roxa, a linha marrom avermelhada, que representa as vazões mínimas médias mensais. Vejam que em todos os cenários que nós inserimos para essa apresentação, ele não cruza, né, ele não fica inferior às vazões mínimas mensais, o que indica que não existe uma forte tendência, né, de nós termos uma quebra de recordes mínimas, né, para esse período, entre março a maio. Essa era a nossa contribuição para hoje, né, nós ficamos à disposição. Muito obrigada. Ok, muito obrigado. Alguém gostaria de comentar algo sobre a apresentação do CEMADEM? Bom, então vamos colocar a apresentação do ONS. Bom dia a todos, estão me escutando? Sim, pode continuar. Ok, perfeito. Sala tão grande, né, Joaquim? Esse microfone aqui meio esquisito, mas vamos continuar. Vamos falar sobre a avaliação das condições hidrológicas e de armazenamento na bacia do Rio São Francisco, né, com simulações de curto e de médio prazo. O próximo, por favor. Em termos de condições hidrológicas, destacamos, né, que agora nesse slide, até a reunião passada tínhamos dezembro a fevereiro, né, dezembro de 2017, né, a fevereiro de 2018, né, ele mostra o posicionamento das condições hidrológicas das vazões, né,
Então, nessa reunião agora, colocamos o mês de março, né? Então, ficamos com o período de dezembro a março. Para Três Marias, esse período, dezembro de 2017 a março de 2018, verificado até o dia 3, né? Na verdade, até o dia 4, os 4 dias só de março, estamos com 54% da média, né? O que equivale ao 13º pior série do histórico. Né? No período de dezembro a fevereiro, nós estávamos com a 8ª pior série, né? Então, acrescentando o mês de março, a gente se distanciou um pouco, né, do pior cenário. Tá? Em termos de vazões incrementadas a Sobradinho, nós estamos com 42%, terceira pior série também, né? No período de dezembro a fevereiro também era a terceira. Joaquim, por favor, estou se ouvindo muito mal aí, essa senhora falando, não sei, não consigo falar nem o nome dela, desculpa. Está muito baixo, acho que ela está falando longe do microfone. Eu vou pedir ela para... eu vou pedir para aumentar... Você bem aí, próximo microfone. Eu posso tentar ir para o outro microfone. Tá, então vamos tentar só melhorar. Um segundo. Agora também, nós estamos conseguindo ouvir com certa clareza, mas de toda maneira vamos pedir a ONS que veja se pode melhorar o som. Mas aqui nós estamos entendendo a apresentação, tá? Tá me escutando melhor agora, Joaquim? Sim, fale um pouco mais alto só, tá? Mas tá bem. Tá, ok, então. Então, como estávamos falando, né, em termos de vazões incrementais, estamos com 42% da MLT, a terceira pior série do histórico. Em termos de vazões naturais a Sobradinho, a vazão total, né, estamos com 44% da MLT, né, o período de dezembro a março, o que equivale à 4ª pior série de todo o histórico. O próximo, por favor. Nesse gráfico nós podemos ver, né, o acompanhamento das vazões verificadas a Três Marias com a previsão, né, de fechamento desse mês de março, tá? São as previsões da nossa revisão 1 do PMO, né? Os primeiros dias, a primeira semana operativa é do modelo de redes neurais, Neuro 3M, e para completar o mês, o modelo estocástico Previvage. Em termos médios mensais, ficaremos com... 872 metros cúbicos por segundo. Né? Eu agora fiquei numa posição que eu não estou conseguindo ver muito bem, mas vamos continuar. Próximo, por favor. Em termos de vazões no trecho médio de São Francisco, né? Aí mostra os gráficos com essas informações, destacando o posto de São Romão, né? São Romão, em Minas ainda, está com uma vazão de 890 metros cúbicos por segundo, e destacando também as vazões afluentes a Sobradinho, né? Atualmente estamos com 1.200 metros, em torno de 1.200 metros cúbicos por segundo, tá? E todos eles já em recessão, né? Em São Romão, São Francisco e Sobradinho também, a recessão daquela onda que passou antes. Mas já ela vai receber essa nova onda, né? Que passou alguns dias atrás, né? A gente vê aí nas vazões verificadas de São Romão, São Francisco. Então, daqui a alguns dias essa vazão vai chegar a Sobradinho, voltando a subir novamente essa vazão afluente, né? Então, nos últimos dias, destaque também que não teve chuva nos postos, né? No trecho médio de São Francisco. O próximo, por favor. Aí são as vazões verificadas e as vazões previstas a Sobradinho, vazões incrementais previstas e verificadas. Tá? Então, os primeiros dias, nas 2 primeiras semanas, é composta pela previsão do modelo CEPINS, né? É um modelo de propagação de vazões, ele sai propagando a vazão desde lá de cima, né? São Romão, São Francisco, Carinha, Amor-Pará, soma com Boqueirão e faz a previsão de vazões afluentes a Sobradinho. E também temos a previsão, as 2 primeiras semanas são do modelo CEPINS e o restante do mês é do modelo Previvage, né? Essa é a metodologia que utilizamos para a previsão de vazões no PMO aqui no ONS. O próximo, por favor. Em termos de avaliação de curto prazo, né, a previsão de armazenamento até o dia 1º de abril, o próximo, como premissa de defluência. A afluência, eu já mostrei anteriormente, agora são as premissas de defluência. Permanecemos com Três Marias, né, nesse mês de março, com os 80 metros cúbicos por segundo, né, e Sobradinho agora com os 550, né, tendo em vista a decisão, né, nesse fórum, né, e o objetivo é tentar, né, mesmo o Xingó liberando 550, né, estruturalmente, vamos falar assim, tivemos
algumas contingências esses últimos dias que eu vou mostrar para vocês, mas Sobradinho teve a necessidade de reduzir para 550 para tentar reduzir um pouco o nível de Itaparica. O próximo, por favor. Agora não estou vendo, peraí, só um segundo. Pronto. Partindo do 36,4 para Três Marias, deveremos chegar no dia 1º de abril com 48,3. E tendo em vista, como eu falei, as afluências previstas e a defluência de 80 metros cúbicos por segundo. Sobradinho, partindo de 21,8, deveremos chegar 33,6. E Itaparica, 21,2, partindo, né, mesmo com a redução da defluência de Sobradinho, deveremos chegar a 19,3. Quer dizer, está tendo um incremental, né, esses últimos 4 dias, né, em torno, um pouco mais de 200 metros cúbicos por segundo, em torno de 240. E o nível de Itaparica, por conta disso, é que está subindo. Né? Nós não podemos reduzir a defluência de Sobradinho menor a menos de 550. E com a incremental no trecho, né, com a vazão de defluência de Xingó, nós não estamos conseguindo baixar para os 15%, né, que tinha sido o acordado naquele momento da reunião anteriormente. Aí o próximo, por favor. Essa figura aí é uma figura nova só para mostrar, né? Desde quinta-feira que estamos tendo problemas elétricos, né? Na verdade, restrições elétricas, né? De intercâmbio, e associado a isso uma geração eólica baixa aqui no subsistema Nordeste. E aí, por conta disso, tivemos a necessidade, né, de aumentar a defluência de Xingó, no caso, acima dos 550, para fazer o atendimento ao subsistema Nordeste. Né? Isso já é previsto, em poucos momentos isso acontece, né? Mas precisamos destacar que isso está acontecendo, inclusive agora em tempo real. Nós passamos desde a madrugada com 550, mas há 5 minutos atrás tivemos que voltar a aumentar a defluência de Xingó novamente para atendimento ao subsistema Nordeste, né? Tendo em vista que a cota, na quinta-feira, teve uma descoordenação de cascata, né, na montante de Xingó, e não foi necessário aumentar essa defluência. Mas a partir da sexta-feira o nível chegou no ponto máximo que a gente não conseguia, não era possível mais só a descoordenação de cascata resolver essa questão do atendimento, né? Então tivemos que aumentar a defluência de Xingó. Na quinta-feira ficamos com uma média diária de 748 metros cúbicos por segundo. No sábado, 779 metros cúbicos por segundo. E no domingo, 607 metros cúbicos por segundo. Tá? E agora, reafirmo, acabamos de entrar em tempo real também com a segunda máquina de Xingó, né, o que vai ficar com a defluência acima dos 550 hoje também. Mais uma vez repetindo, né, devido a essa limitação do intercâmbio que estamos tendo no momento, acho que a Xex pode falar um pouco melhor também, né, e também devido à geração eólica, né, um abaixo, como já é esperado para o mês de janeiro, tá? Mas destaco também que a defluência de Sobradinho não precisou ser alterada, tá vendo? A gente vê o azul aí, permanece nos 550, né? Desde que foi decidido o retorno para o mínimo, né? Para poder reduzir a cota de Itaparica. Aí agora continuamos com o médio prazo, né, Hugo? Pode continuar, por favor. Obrigada. Vamos dar uma parada aí só para a gente... antes de entrar na parte do médio prazo, você comunicou, quem recebeu esses comunicados? Porque nós estamos recebendo ofícios de entidades que ficam a jusante de Xingó reclamando que ninguém foi avisado sobre essa operação. Você tem informação de quem foi avisado dessas informações, se foi publicada alguma nota, se foi disponibilizada algum tipo de informação para as pessoas saberem? Eu acho que a Xex pode falar um pouco. Responder, né? Bom dia a todos. Patrícia da Xex. Joaquim, essas alterações elas ocorreram em tempo real, fora do programado. Então, assim, a Xex, de fato, não teve tempo hábil de fazer essas informações, até porque era uma restrição bem temporária e queria voltar. A gente está falando de quinta-feira, né? A gente está falando de quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo, segunda. E eu estou dizendo que isso aconteceu fora do programado, em tempo real. Então, a gente faz a programação de efluências
envia para todo mundo tomar conhecimento e no tempo real teve essa solicitação. Então, de fato, a gente não tem o costume de fazer informações em nível de tempo real para aumento de efluência de mais uma máquina de Xingó. Ô, Joaquim, que foram dois problemas diferentes que tivemos. Depois a gente vai voltar nesse tempo, para não interromper, mas a gente temos um problema, né? Que, de alguma maneira, a gente está falando, não é de hoje de manhã, está falando de vários dias. Então, o tempo necessário para dar informação já houve. Mas não vamos... Luana, Joaquim, só mais um esclarecimento. De acordo com as restrições, hoje, o inventário de restrições, o que está posto para Xingó não foi ferida nenhuma restrição. Aquelas de horária em 10 horas e média diária. Então, como não ia ter problema com relação à quebra de restrição, nós não temos institucionalizado esse grau de informação em nível de tempo real. Isso ocorre fora do programado e com previsão de normalização em breve, né? Então, é isso que a gente tem para colocar com esse assunto. E, Joaquim, então vai receber um ofício nosso hoje. Djalma pode explicar um pouco melhor para a gente, mas foram duas limitações diferentes que ocorridas em tempo real. Na quinta e na sexta foi uma limitação, aí, por cima da queda do coice, aquela história, né? Aí a partir do sábado teve uma outra limitação que Djalma, que é da parte energética, vai explicar um pouco melhor para vocês. Não quero entrar na parte energética, não, que vocês sempre têm razão. A discussão não é essa. A discussão é que isso não foi comunicado para as pessoas que estão ajudando. Só isso. Vamos prosseguir. Oi, Joaquim. Joaquim? Por favor. Oi, Joaquim Marcelo Fora, PAC. Bom dia a todos. Por favor. Joaquim, é só uma observação, porque é sobre esse mesmo tema. Independente das questões assim, que existem, né, dentro do processo de comunicação, enfim, dos compromissos, eu acho que, tendo ocorrido esse evento, eu acho que seria interessante, né, e já poderia ter vindo até para essa reunião de hoje, a avaliação do impacto disso em termos volumétricos no final do mês, entendeu? Porque se poderia discutir medidas corretivas, se fosse o caso, para se alcançar as metas de volume. É só nesse sentido que na próxima reunião, né, se faça uma avaliação do impacto dessa operação em relação às metas dos volumes estabelecidos, para não ficar só nessa, eu entendo que tem essas questões que você colocou, mas eu acho que seria interessante para os demais aqui do nosso fórum, dessa reunião, a gente tem uma ideia dos impactos disso, em termos de volume. A gente sabe que tem algumas considerações em relação ao volume que sai, os impactos nas margens, não sei se é o caso, mas eu gostaria de ter uma ideia em relação a isso, em relação a esse evento, quanto aos impactos nas metas de volume que foram estabelecidas. Ok? Obrigado. Ok. Vamos continuar a apresentação do ONS. Bom dia a todos. Então, continuando aqui a apresentação na parte de médio prazo, passando para o slide 12, as premissas que a gente adotou, né, como a gente vem adotando já há um tempo, então a gente está rodando o modelo SMAP com a pior precipitação, que é 2017, com um conjunto das 5 piores precipitações, e a gente teve para a pior precipitação uma média nesse período de 106, e com as 5 piores uma média de 159. A política de defluência para Três Marias é a política proposta pela CEMIG para atendimento ao projeto Jaíba. No próximo slide, slide 13, a gente pode observar como é que seria a evolução do reservatório de Três Marias adotando essas duas previsões de afluência, e a gente vê que mesmo com a pior previsão de afluência, a gente fecharia em 36,5, que é bastante superior, né, ao que a gente observou lá em dezembro do ano passado de hoje. Então a gente está conseguindo recuperar essa política de minimização, conseguiria recuperar bem Três Marias. No próximo slide, slide 14, as premissas aqui para o complexo que está Sobradinho até Xingó. Também a gente não tem modelo, a gente usa o histórico, então o pior ano, que é o ano 2017, os 5 piores anos, e uma média, então, com o pior ano foi 359, e a média dos 5 piores, uma média de 542.
né, como premissa de defluência o atendimento a 550 lá em Xingó, e aí isso dá um pouquinho acima em Sobradinho para poder compensar os usos consultivos nesse trecho e também a evaporação das usinas. No próximo slide 15, a gente consegue também ver que mesmo com o pior ano, que é 2017, né, a gente conseguiria fechar em 12,6, que não é um volume muito bom, é bem melhor do que a gente começou em dezembro de 2017, né, que seria 2,8, então, mostrando que essas políticas de redução para 550 estão surtindo efeito e a gente vai conseguir recuperar Sobradinho aí com o pior cenário, algo em torno de 10% que a gente teve em dezembro do ano passado. Bom, era isso. Obrigado. Ok. Bom, alguém gostaria de comentar sobre a apresentação do ONS? Oi, Joaquim. Marcelo de novo. Sim, por favor. É uma curiosidade, uma pergunta. Voltando aqui, os modelos, né, que são de previsão, o slide 6, né, o CEPINS e o CEPINS mais Previvais. Por que está um desce completamente, o outro... Eu queria entender assim, o que é que difere desses dois modelos, quer dizer, quais são as premissas para que haja uma diferença de comportamento tão grande. Se você olhar o gráfico, ele simplesmente diverge completamente. Marcelo, o modelo CEPINS, ele é um modelo, como eu falei, né, ele faz a propagação da vazão dos postos. E, atualmente, nosso prazo de utilização dele, validado pela ANEEL, por todo o processo, né, de cadeia de modelos que nós temos, são as 2 primeiras semanas, né? Até porque, depois desse período, ele não tem vazão verificada, vamos falar assim, nos postos de montante, então o resultado dele é um resultado que não pode ser 100% confiável, vamos falar assim. A tendência que nós temos sempre é colocar em recessão para ver um limite inferior, né? Então, quando nós colocamos aí essa previsão do modelo CEPINS, é para fazer uma sensibilidade, né, se as vazões continuarem em queda, né, para que patamar nós vamos. O modelo Previvais é um modelo estocástico, né? Então é amplamente utilizado no setor elétrico e ele pega as previsões das 2 primeiras semanas de CEPINS, né, e tem a sua previsão. Entendeu? Então, como as 2 primeiras semanas do CEPINS estavam em ascensão, o modelo Previvais, né, ele tende a permanecer em ascensão, entendeu? Então, nós colocamos os 2 patamares para termos uma sensibilidade, né? O que o modelo, oficialmente, o que o ONS tem em termos de revisão 1 da previsão de vazões, que é essa composição CEPINS mais Previvais, e o que pode ser um limite inferior, que seria esse vermelho, que seria a continuação do modelo CEPINS até o final do mês, entendeu? Então, é só para a gente ter um limite inferior, vamos falar assim. Tá, então, para nossa, vamos dizer assim, visualização do futuro, eu teria um modelo que trabalha as previsões, né, do comportamento das vazões, e o outro seria um limite inferior, considerando o pior cenário. Podemos entender assim, simplificadamente? Sim. Seria considerando uma recessão nos postos de montante, entendeu? Seria um limite inferior considerando uma recessão dos postos de montante. Pronto. E o segundo ponto é o seguinte, veja, foi falado na apresentação em relação ao volume de Itaparica, né, que assim, o acertado seria ele permanecer no limite de 15% e tal. Eu não sei, né? Eu sempre tenho a impressão que guardar água em Itaparica é melhor do que em Sobradinho, por conta da evaporação. E eu acho que o limite de 15%, acho que era 15% ou 10%, ele tinha a ver, né, com os usos que se faziam da água, os limites operacionais. Aí essa dúvida, quer dizer, essa pergunta. Assim, a gente vai permanecer defluindo Itaparica para manter ele nos 15% ou 10%, assim, enfim, não me lembro bem o valor, tá certo? Ou, de fato, a gente já havendo uma configuração, né, de maior afluência, não seria interessante armazenar água
em Itaparica, uma vez que se perde menos por evaporação. Eu vou tentar explicar um pouco que foi objeto de 2 reuniões atrás, uma discussão em que nível nós devíamos parar Itaparica. Na ocasião, existiam alternativas de parar em 15, parar em 20 e mesmo continuar ficando em equilíbrio com Sobradinho. E aqui, após uma discussão desse assunto, a grande maioria dos órgãos gestores, principalmente, provocado pela CHESF, se manifestou por deixar Itaparica com 15%. Então, foi uma decisão que foi tomada, uma recomendação que foi tomada há 2 semanas atrás, por proposta da CHESF, de deixar Itaparica com 15%. Alguém mais gostaria de... Sim, por favor. Oi? Não, tudo bem. É porque eu faltei essas 2. Eu não estive presente nessas 2 reuniões, tudo bem. Isso. Mas não, mas tranquilo. Claro, revista a qualquer tempo. Claro. Tá? E se a CHESF puder me fazer um favor, manda um e-mail para mim dizendo por que esse valor de 15%, para não retornar um assunto que já foi discutido aqui e eu é que faltei a reunião, enfim. Se eles puderem mandar um e-mail, alguma coisa assim, assim, esclarecendo por que esses 15%, eu agradeço. Ok. Alguém mais gostaria de fazer considerações sobre... Sim, por favor. Tenho uma dúvida. Eu queria perguntar para o ONS. Eu estou analisando aqui as simulações deles, que eles apresentaram para Três Marias de médio prazo, a simulação dessa reunião comparando com a da reunião da semana passada. E eu vi uma diferença muito grande no armazenamento final, cerca de 8% de diferença da simulação dessa semana para da simulação da semana passada. Eu sei que o volume de partida aqui ao final de abril, ele variou um pouco. Dessa semana ele está 3% inferior. Só que por que a diferença de 8% ao final do ano? Sendo que as premissas de afluência, a princípio, são as mesmas, né? É o pior ano e o pior 5 anos. Só para todos ficarem, Ivan, para menos ou para mais a variação? Dessa semana a variação está menos, 8% inferior àquela apresentada na reunião da semana passada. Ok. Então, ONS, por favor. Ivan, em termos... Pode falar, então. Tá, fique comigo. Então, Ivan, o que acontece? O SMAP a gente apresenta ele a partir de abril, só que para a gente poder fazer uma previsão a partir de abril, a gente starta ele na data em março, tá? Então, a gente tinha uma previsão bastante elevada em Três Marias, nosso modelo estava apontando bastante chuva, e o SMAP estava capturando essa chuva em março, e essa chuva não foi tão elevada quanto o modelo estava vendo. Então, acabou que essa chuva repercute em todo o período, do período seco, né? Essa chuva fazia uma recarga considerável nos reservatórios de solo do SMAP e isso não ocorreu. Então, os volumes de água no solo que ele está vendo essa semana estão bem mais baixos do que ele estava vendo semana passada. E isso reflete nos comandos de base de Três Marias no período seco e acaba ficando mais baixo as vazões. E aí tem esse armazenamento mais baixo. Mas isso explica... Aí é que eu fiquei com dúvida. Porque se a simulação para frente é com o menor do histórico, como isso entra? Isso, porque o menor do histórico é a partir... O menor do histórico é a partir depois de previsão de chuva. Quando a gente tem uma previsão de chuva confiável, a gente está utilizando a previsão de chuva. Não está usando o pior. O pior é a partir do 10º dia que não tem mais previsão de chuva. Então, quando tem essa previsão de chuva, a gente usa essa previsão de chuva. E essa previsão é elevada e causava um recarregamento no reservatório de solo e subterrâneo do SMAP. E como isso não aconteceu, essa chuva elevada, esses reservatórios partiram a semana de volumes mais baixos. E como eles são responsáveis por dar os escoamentos de base acabou ficando mais baixo. Então, por mais que a chuva prevista dos piores membros seja igual, como está partindo com solo mais seco, isso vai causar menos vazão e o armazenamento fica menor. Tem a ver mais com os 10 primeiros dias de previsão de chuva que não ocorreram do que com o resto da chuva que era igual. Mas
eu fico realmente ainda... Como que 10 dias de chuva vai tirar 8% de Três Marias? Mas tudo bem, eu vou passar batido agora. Então, Ivan. Eu também entendo, Joaquim, dessa forma, porque eu me corrija se eu estiver errado, mas o SMAP ele vai te responder o curto prazo, ou seja, o número ao final de março, início de abril, aí ele sofre a influência do SMAP. Agora, a partir de abril, você considera o histórico, seja ele pior ou sim. Não, para Três Marias eu considero o histórico de chuva e entra no SMAP, não o histórico de vazão. Entendeu, Ivan? Não é a mesma exatamente, vazão. Só uma diferença, Joaquim. Senhores, para o Três Marias, a gente parte do histórico de chuva. Para Sobradinho, a gente parte do histórico de vazão verificado. Então, tem uma diferença de metodologia aí, entendeu? Para Três Marias, é a chuva que a gente roda o modelo, o SMAP, para obter essas vazões. E, em termos de curto prazo, como o Ivan bem falou, a gente já teve uma diferença por conta do Previvais, né? Que eles realmente a previsão de curto prazo fechou um pouco mais baixa por conta do Previvais, que é a nossa metodologia de previsão de vazões. Então tem só essa diferença. Então eu estou com dificuldade de entender a legenda do gráfico. Você me explica então a legenda que você escreveu no gráfico, o que é o vermelho e o que é o verde? Vamos lá. O vermelho são a média das chuvas dos piores 5 anos. Então a gente pega quais foram os piores 5 anos em termos de chuva e roda essa chuva no modelo SMAP. E no outro a gente pega o pior ano, na verde, o pior ano sozinho, a chuva do pior ano e roda o modelo SMAP. Vermelho. É o contrário, desculpa, eu sou daltônico. Ao contrário. Então, quando tem o pior ano, é a chuva do pior ano isolado e a média dos 5 anos é a média da chuva dos 5 anos. Em chuva, para Três Marias, a gente trabalha com chuva e roda o modelo. Então, qualquer efeito de a gente enxergar o reservatório de solo mais cheio, devido a uma previsão de chuva, vai repercutir isso até novembro. Sobradinho, não. Sobradinho, como a gente usa a previsão de... a gente pega como o pior ano, a vazão do pior ano ou a vazão dos 5 piores anos, essas séries são fixas, não importa o que a gente veja antes. Não vou ficar trocando ideias agora, mas no mínimo é uma novidade para mim que vocês estão trabalhando com chuva agora, em Três Marias, no mínimo. Mas vamos para frente. Alguém mais tem alguma consideração a fazer? O Joaquim, não, só para... Também não quero polemizar não, mas esse gráfico aí, o slide número 12, ele já está sendo apresentado há muito tempo. E ele diz assim, simulação com o modelo SMAP para o pior ano de precipitação. Ele está muito claro, ou seja, a gente sempre pegava o pior ano de precipitação e rodava o modelo SMAP para Três Marias. Então, sempre ficou claro que para Três Marias era o modelo SMAP usando a pior série de precipitação ou a média dos 5 piores anos de precipitação, e que para Sobradinho não era, porque a gente não dispõe de um modelo de previsão. Se a gente tivesse um modelo chuva-vazão calibrado ali para esse trecho de incremental Sobradinho, a gente também utilizaria, porque certamente ele vai dar um resultado bastante razoável. Não, a minha dúvida não é essa. A minha dúvida é como os 8 dias somente tira 8% do reservatório. Só isso. É só isso. Mas tudo bem, não vamos... Vocês estão certos, vamos para frente. Alguém mais gostaria de ter considerações sobre isso? Vou imprimir. ONS, vocês podiam explicar agora, eu mandei para todos uma correspondência que eu recebi de uma entidade que opera no São Francisco, na parte de Xingó. Era interessante que na próxima reunião o Marcelo já fez a consideração dele que vai solicitar o impacto, né, dessa operação que está acontecendo em tempo real agora. Mas seria interessante que vocês pudessem também já produzir algum tipo de informe, porque nós vamos ter que passar para todos que participam dessa reunião esse informe, né?
Então, era importante que você já ficar sabendo que vai ser pedido para vocês um informe sobre o que está acontecendo, para nós podermos repassar para todos, em função desse ofício que nós recebemos dessa entidade e também para prestar os esclarecimentos, tá? Alguém mais gostaria de comentar? Tem algum assunto de natureza geral que alguém gostaria de comentar? Pessoal, é o seguinte, eu entendo, pelo que o nosso entendimento está discutindo aqui, a questão de 15% em Itaparica foi tratada em relação ao que é operado em Sobradinho. Havendo chuva que aumente o volume em Itaparica, eu não sei se há necessidade de se operar em Itaparica vai baixar para 15%. Ela pode aumentar, sendo uma alimentação que acontece por conta do que tem chovido no trecho intermediário entre Sobradinho e Itaparica. Não é preciso manter 15%. Nosso entendimento é esse. O que não tem necessidade é de você mexer no que é liberado de Sobradinho para poder aumentar Itaparica. Se tiver sendo uma alimentação natural, não tem nenhum problema você ter como objetivo operar, manter Itaparica em 15%. É alguma coisa diferente disso que você está entendendo? Okay. Mas isso está sendo feito. O que não está sendo feito é subir Sobradinho. Sobradinho está na mínima, tá certo? Está na mínima, na vazão mínima de 550. E para manter 550 lá em Xingó, Itaparica é que está contribuindo. Não está se soltando água para baixar o reservatório de Itaparica para 15%. O ONS, pode explicar melhor? Não, está claro para a gente. Ok. Alguém mais gostaria de comentar alguma coisa sobre essa nossa reunião de hoje? Djalma. Por favor, Djalma. Esse dever de casa ele vai ser relatado na próxima reunião, mas eu gostaria só de explicar o que aconteceu. Na quinta-feira, próxima passada, dia 1º, de 12h50, saiu uma linha em condição de emergência, Fortaleza 2 P102, tá? E essa linha, ela estava prevista para retornar na própria quinta-feira. No entanto, por condições de chuva, ela só veio retornar no dia 2 às 16 horas. Então foi feito chamado térmica, por conta do limite de intercâmbio, uma descoordenação na cascata, ali em Luiz Gonzaga e Usina 4, tá? Ali no meio, que não mexia em Xingó inicialmente, se fosse ela retornasse. O que aconteceu é que ela não retornou e a cota de Xingó, ela subiu muito rápido e teve que entrar com a segunda máquina e violar isso aí, certo? Outro evento foi no dia 2, sexta-feira, aí na quinta-feira foi tudo, na sexta-feira foi tudo normalizado, 16 horas. 18h55 caiu uma torre Sobradinho no Rio Gonzaga, que limitou mais ainda o RNE em 3.000 no lugar de 3.500. Felizmente foi no final de semana, a carga estava baixa, mas mesmo assim, hoje teve que precisar de entrar agora de 9 horas da manhã com mais uma máquina em Xingó, 2 máquinas, e retirando o vertimento. Então, isso foi 2 eventos que ocorreram, são eventos excludentes e, obviamente, o dever de casa vai ser feito na próxima reunião em relação a essas vazões. Foram coisas de emergência em tempo real e aí isso vai ser relatado com bastante clareza. Ok, a dúvida que tem não é a emergência, é a questão do comunicado, porque pela resolução, Ana, que trata desse assunto, tem um parágrafo, tá certo? Vou mostrar para vocês. Tá, essa é a resolução, Ana, tá? Só um minuto. Se vocês lerem o artigo 9º, tá? Eu vou aumentar para vocês lerem. Artigo 9º. A CHESF deverá dar publicidade das informações técnicas aos usuários da bacia e ao respectivo comitê da bacia durante o período de vazões de efluentes mínimas reduzidas. Ok, então é simplesmente dizer assim, ó, está lá, que qualquer alteração que seja significativa, tá lá, tem que dar
informação aos usuários. Isso está na nossa resolução. Agora, se diz, vamos dar isso um mês depois que aconteceu o fenômeno ou em tempo real, é uma outra discussão que nós entendemos que é no menor espaço de tempo possível, né? Mas, bom, não vamos polemizar, mas está isso na nossa resolução. Alguém gostaria de comentar assuntos gerais ou vamos marcar a nossa próxima reunião para o dia 12? Então, nosso próximo encontro vai ser dia 12, 10 horas, nesse mesmo horário. Muito obrigado a todos.